Olá, gente. Aqui é o Maurício Bussabi da Trattori. É, Estamos na nossa live, tradicional live de quinta-feira, 3h30 da tarde. Hoje, bom, a gente sempre dá um tema para a live de quinta-feira e a live dessa vez a gente vai falar sobre capas de álbuns, né? Eu diria capa é daí que vem. E eu tenho um convidado aí, que é o Davi, que vai entrar daqui a pouco. Antes de começar a live propriamente dita, deixa eu fazer o que eu sempre faço, que é lembrar para todo mundo quem é a Trattori, o que a gente faz, etc. A Trattori é uma distribuidora, a Trattori não é uma gravadora, a gente não tem produtos próprios, a gente distribui os produtos dos artistas e dos selos. O que é uma distribuidora? Há 18 anos, quando a gente começou a trabalhar, uma distribuidora era a empresa que pegava o disco físico e levava para a loja física, recolhia o dinheiro e repassava para o artista, que era o dono do disco. O tempo foi mudando, a distribuição foi ficando digital e a gente foi ficando uma empresa mais digital, que agora a gente pega os fonogramas e capas digitais dos artistas e coloca nas plataformas, recolhe o dinheiro e repassa para os artistas. Uma das dúvidas que o pessoal sempre tem é sobre as capas de álbuns, né? Sobre as capas de disco. E esse é o tema de hoje. Eu vou chamar o Davi aqui, que vai ser o convidado da live de hoje. E fala, Davi. Oi, Maurício. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bom? E o Davi, a gente tem várias coisas para falar sobre capas, sobre a parte artística, tem um pouquinho de. Ele acabou de fazer um post lá no blog da Trattori, que eu vou até procurar aqui quando ele começar a falar e vou postar aqui embaixo sobre isso. O que você acabou de fazer é sobre o que mesmo? É sobre, na verdade, algumas dicas de identidade visual para os artistas. Exatamente. Sim, falando dos lançamentos e também falando de outras ações, enfim. Outras coisas que a gente queria falar hoje é sobre coisas a evitar nas capas, o que não pode fazer, coisas importantes que a gente tem que evitar nas capas dos álbuns. O que Certo. eu acho. Vamos começar falando um pouquinho da parte artística, né? Eu vou pegar aqui, enquanto você fala sobre isso, eu vou buscar o post do blog que você preparou. Beleza, maravilha. Eu acho que um ponto de início que a gente pode começar a falar é a respeito da capa mesmo, como a capa é um elemento que prende a atenção de quem não conhece o seu som. E também essa capa desse produto, desse single, desse EP, desse álbum, ela vai ser a principal imagem do seu trabalho naquele período. E aí, como imagem é um elemento de comunicação, é sempre interessante pensar o que aquilo quer dizer, o que aquela imagem está querendo colocar e como que ela avança sua música para chegar até mais pessoas, alcançar mais ouvintes, né? E Posso jogar uma imagem aqui do blog? claro, claro. Eu vou colocar aqui como é que faz isso aqui? Eu vou ter que sair. Então, eu vou sair. Se eu falar, você não vai me ouvir. Eu tenho que lembrar disso. Beleza, então essa é uma imagem do nosso post mais recente do blog, que é sobre 7 dicas básicas de identidade visual para os artistas, enfim. Basicamente a gente está elencando essas questões, né, pontos a se considerar, levando em conta que imagem é comunicação. Então é sempre legal pensar o que aquilo está a dizer, como que aquilo está agregando. E aí, para poder realizar uma identidade visual, né, você realmente não precisa fazer algo super produzido, até nessa imagem mesmo a gente tem o exemplo dos últimos lançamentos do Terno. Enfim, tem o álbum Atrás Além e também tem os 3 singles que precederam o álbum. E como que os singles foram contando uma história de uma maneira muito simples até chegar no álbum que vai condensar toda essa imagem. Essa capa foi desenvolvida pela Maria Caulevi, que enfim, já trabalhou com eles antes, fez a capa do Melhor do que Parece, enfim, e além de outros artistas. Enfim, é realmente elencando mesmo formas de você contar uma história e que se alinhe com que a narrativa visual se alinhe com a narrativa que você está criando na sua música. É importante pontuar também que não existe álbum, nem single, nem EP, que não tenha uma imagem de capa. Então,
quando você vai subir para as plataformas digitais, sempre vai precisar de uma imagem. Mesmo que seja, por exemplo, a gente teve ali nos anos 2000, 2010, alguns lançamentos que fizeram sucesso por não ter capa, por assim dizer. Você tem aí, por exemplo, o Steal This Album, do System of a Down, e você tem o Yeezus, do Kanye West, que, na verdade, eles brincavam um pouco, na verdade, até com a narrativa da pirataria na época, dos CDs, sem capa. Então, mesmo que não houvesse um encarte no produto físico, havia uma imagem atrelada àquilo, que era uma imagem, enfim, que fazia uma menção de não ter capa, mas aquilo em si já era algo que estava sendo comunicado, né? E, bom, como eu já havia dito, não é necessário que seja algo super produzido, né? Você tem vários artistas hoje que enfim, vem subindo imagens de infância como capa, especialmente dentro do hip hop. Você tem algumas capas que são hoje muito famosas, que são selfies, como, por exemplo, até mesmo uma capa de muito tempo atrás, que é o Memórias Crônicas Declarações de Amor, da Marisa Monte, que é de 2001, e já era um álbum feito com a capa totalmente baseada em selfies. Você tem, você pode subir desenhos, como é o caso, por exemplo, do Daniel Johnston, você pode subir pinturas, como é o caso da Joni Mitchell, várias capas dela são pinturas que ela mesma fez. Você tem colagens digitais, e também você tem capas que são só tipografia, ou só apresentações visuais muito, enfim, específicas, né? Como é o caso dessa capa do Terno, como é o caso da capa anterior do Melhor do que Parece, que é só tipografia, enfim. E aí é importante pensar a imagem, essa imagem de capa, é importante que o primeiro ponto a se pensar é que ela precisa funcionar em um avatar muito pequeno. Então, quando a pessoa vai ouvir nas plataformas digitais, no Spotify, na Deezer, na Apple Music, em todas as plataformas de música, elas vão ter acesso a essa imagem geralmente num celular e num tamanho muito reduzido. Então, é necessário que a imagem funcione mesmo assim, mas também é legal pensar, por exemplo, olha, essa imagem ela vai funcionar também estando num formato maior, por exemplo, na capa de um vinil, a imagem vai ter o mesmo impacto. É sempre legal levar isso em consideração. Você quer sugerir alguma coisa para buscar aqui, algum exemplo? Deixa eu pensar aqui. Bom, eu acho que um exemplo que a gente pode falar, até, enfim, é o exemplo, por exemplo, do Anti, da Rihanna, o último álbum dela. Porque é o seguinte também, é uma questão que é importante. Para as plataformas digitais, a gente sempre precisa entregar uma imagem quadrada, tanto que lá dentro do phonomatic.com.br, quando você vai cadastrar o seu produto, a gente sempre pede uma imagem quadrada que tenha pelo menos 1.500 por 1.500 pixels, mas idealmente 3.000 por 3.000, e é necessário que ela seja quadrada, mesmo que as mídias físicas sejam em outros formatos. Por que esse exemplo da Rihanna estou trazendo? Porque esse é um exemplo em que a capa do produto físico ela é retangular. O CD ele é fora do formato, mas dentro das plataformas digitais ele aparece quadrado certinho. Então, é necessário que seja uma imagem quadrada. Se você entregar uma imagem retangular dentro das plataformas digitais, pode ser que ela apareça achatada ou distorcida. Então, é importante que seja mesmo uma imagem quadrada. Davi, deixa eu comentar uma outra coisa aí. Não tem nenhum texto na capa desse disco, né? Exatamente. Esse é um outro ponto que é interessante, porque hoje, nesse paradigma digital, como a capa do produto vai estar sempre atrelada ao nome do artista, ao nome do lançamento, acaba sendo facultativo usar o nome do artista e do lançamento na capa, porque, enfim, essa informação ela vai estar sempre ali junto, então não é necessário que ela esteja sempre ali colocada. Então, muitas vezes, se você tem uma imagem impactante de capa, você pode usar puramente a imagem, em vez de ter uma identificação. Geralmente, essa identificação ela servia muito para produtos físicos, enfim, especialmente pensando na lógica das lojas, né, de gôndolas de vinil, que você tinha que, geralmente, aí até os títulos eram na parte superior da capa, porque aí você tinha que caçar o vinil ali na gôndola, e ali... O Rodinei aqui da Trattori, que é o responsável pela parte física, de venda física,
ele sempre dava bronca quando não acontecia isso. Ele gostava de dizer que tinha o nome grande do artista em cima, na parte superior, porque na gôndola ele fica em cima. Você vai fazendo assim, você vai vendo o nome do artista e o nome do álbum. Ele odiava, eu odeio disco que não tem. Mas no digital, o Davi falou do nome do álbum e do nome do artista, a gente chama no jargão da distribuição digital, a gente chama isso de metadados. Então, os metadados vão aparecer. Você não precisa colocar os metadados impressos na capa, porque eles vão estar ali do lado. Tá vendo ali a imagenzinha da capa do Anti? E tem do lado Anti-Rihanna. Então, não precisa escrever Anti-Rihanna dentro, se não quiser, porque vai estar fora de qualquer jeito. Vai estar encostado do lado da imagem. Isso que o Davi está falando. Exatamente. E aí acaba que se o artista, enfim, for fazer um produto físico que tenha essa capa, ele pode colocar um adesivo nessa capa que vai identificar o nome do artista, caso a pessoa encontre esse produto numa loja. Então, realmente é algo que é uma preocupação outra hoje em dia. Sim. Muito bem. Você quer falar também sobre o que não pode fazer? Sim. Tem algumas coisas que as plataformas digitais elencam para a gente, como regra mesmo, de que não podem ser colocadas dentro da imagem da capa. Geralmente tem a ver com suporte físico e com chamada a ação para fora do serviço de streaming. Ou seja, não pode fazer referência a produto físico, ou seja, uma capa que fale em CD, LP, mixtape, cassete. Se tiver isso escrito na capa, é bem provável que essa capa seja negada pelas plataformas. Mesma coisa são nomes de artistas que não constam nos metadados do produto. Ou seja, por exemplo, você está lançando um single que tem uma participação especial, mas só tem o nome de um artista na capa. Essa capa vai ser vetada. Então, até que esteja tudo corretamente dentro da capa, em consonância, né, entre a capa e o produto. Outras coisas que não pode nenhum termo que faça menção, por exemplo, a brinde, ou promocional, ou similares, ou qualquer coisa do tipo. Não pode ter logotipos das plataformas digitais, uma vez que esse produto que a gente está entregando não vai para uma plataforma específica, ela vai para mais de 100 no mundo inteiro. Não pode ter logotipos de estabelecimentos comerciais e de qualquer tipo de empresa que não seja um selo ou que não seja o próprio artista, ou seja, logotipo na capa só pode ir do selo ou do próprio artista. Não pode ter links para redes sociais, para YouTube, para fins nenhum tipo de link, na verdade, nem para o site do artista, nem do selo, nem de terceiros. E também não pode ter nenhuma forma de contato direto com o artista. Por exemplo, e-mail, telefone, WhatsApp, nada disso pode ter. Código de barras também é algo que não pode ter na capa. É algo que, geralmente, quando todo produto que sobe para as plataformas digitais tem um código de barras, que a gente tem que encaminhar enquanto metadado, mas o código em si, ele não pode estar na capa, a não ser que seja uma questão estética, que aí a gente vai ter que argumentar com cada plataforma a respeito, e também não pode ter preço do produto na capa. A não ser que seja, obviamente, uma questão que não tem a ver com o preço do produto, mas sim uma decisão artística. Por exemplo, Nayara Azevedo, R$50. Lógico que vai ter R$50 na capa. Santi Gold, 99 cents. Vai ter 99 centavos na capa, mas isso aí é um aspecto artístico da coisa. Sim. Não, mas você não pode fazer menção a preço de produto. Então, é basicamente isso. Você não pode fazer menção a suporte físico ou qualquer chamada para ação que seja para fora do serviço de streaming. Vem com uma toalha, não pode? Não, não pode. Tá. Então, basicamente, o que pode? Pode fotografia, pode desenho, pode pintura, pode qualquer outro tipo de ilustração, seja analógica ou digital, pode nome do artista, logotipo do selo, título do álbum, título do EP, título do single, basicamente isso. E aí precisa disso num formato, geralmente JPEG ou PNG, que seja no padrão de cores RGB, porque isso é importante também. Tem vezes, por exemplo, esse padrão de cores RGB ele é usado para a internet, ele é usado para telas, basicamente, enquanto você tem um outro padrão de cores, que é o CMYK, o CMYK, né, que o pessoal usa para impressão. Então, geralmente, quando a pessoa sobe com a gente, ou com qualquer outra distribuidora, um arquivo de imagem que esteja em CMYK, que é esse padrão de impressão, é bem provável que vá haver em várias das plataformas uma distorção de cor. Então, pode ser que a imagem vire um negativo. Então, é importante que está no padrão de cores certo.
Muito bem. Alguma outra... eu acho que uma outra observação sempre pensando a respeito, enfim, do formato da imagem, que precisa ser um JPEG ou um PNG. Então, por exemplo, GIFs não podem virar capas, não é possível ter capas em movimento neste momento, nas plataformas digitais. E também há uma questão: se a imagem não for adequada para menores de 18 anos, pode ser necessário fazer algum tipo de alteração de acordo com a demanda das plataformas. Então, se tiver alguma questão que seja polêmica, pode ser que seja necessário efetuar algum tipo de troca, ou mesmo ter alguma negociação a respeito disso, a respeito da decisão artística, enfim, envolvida naquela capa. O Vicente está perguntando aqui, ele tem ele tem uma capa que é 3.000 por 3.000 e dá erro. O arquivo é um JPEG. Não devia dar erro, cara. Se é 3.000 por 3.000 e JPEG, não deveria dar erro, não, né? Vicente, pode ser o caso, então, que a sua imagem ela esteja num tamanho grande demais, maior do que a nossa plataforma, enfim, está acostumada a receber. Por exemplo, eu acho que tem um limite de megas mesmo de imagem, e aí pode ser que ele esteja um pouquinho acima disso. Talvez seja legal reexportar a imagem com um pouquinho menos, e aí... ele manda para o suporte, no contato@trattori, eu vou escrever aqui, contato@trattori.com.br, manda a própria imagem, pergunta por que essa imagem não tá sendo aceita. Deixa eu botar aqui o contato. Manda para esse e-mail aqui, contato@trattori.com.br, e manda a tua imagem anexada e pergunta por que não está sendo aceita. Mas é isso. E, bom, estamos em 3h46. Tem mais alguma outra pergunta? Perguntas, qual o nome do padrão RGB? RGB, exatamente. A Denise quer saber Red, Green, Blue. Red, isso. Green, Blue. Vermelho, verde, azul. É isso aí, estou mandando aqui, escrito embaixo. RGB e não CMYK. Bom, é isso. A gente sempre tenta fazer a live bem curta. Hoje ela foi um pouquinho curta demais, eu acho, mas não tanto, né? 20 minutos tá bom. 17 minutos. Davi, tem alguma outra coisa para acrescentar no capítulo capas? Em relação a capas, eu acredito que seja mais isso mesmo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito, podem entrar em contato com a gente lá no contato@trattori.com.br. Enfim. Acaba que uma questão que é bem frequente, que a gente acaba, enfim, vendo com maior frequência, é essa questão mesmo de, por exemplo, ter um artista e ter algum elemento da capa ali que não está em consonância com o que está no metadado. Então, é sempre legal levar isso em consideração também. Muito bem. Bom, então, se não tem mais... Tem uma pessoa perguntando sobre licenciamento aqui para filme. Interesse de dar uma música num filme. Muito bem. Diferente procedimento? Não. A Trattori é uma distribuidora. Você pode licenciar para quem você quiser. Não tem impedimento. A gente não é gravadora, a gente não vai te impedir para licenciar para filme nenhum. Você pode ir lá e negociar com o filme como você quiser. Não tem problema nenhum. É isso. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um e-mail para contato@trattori.com.br ou vai no nosso Facebook ou no nosso Instagram, conversa com a gente lá, procura a Trattori no Facebook, procura a Trattori no Instagram. Estamos instalando uma central telefônica que vai funcionar durante a pandemia, mesmo com o escritório vazio, mas que agora não está funcionando. Eu queria agradecer o Davi. O Davi é o autor da maioria dos posts do blog, é o cara que é o professor aqui da Trattori. Queria agradecer a presença dele aqui na live. Obrigado, Maurício. Obrigado a todo mundo. Então, gente, valeu. Abraço para todo mundo.